Salve os irmãos com a paz do Senhor, aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham através do canal 14.1. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Quero convidar aqui já o irmão Gilson para se colocar no lugar aqui. Vamos estar fazendo mais uma oração e darmos continuidade ao nosso culto. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez agradecemos essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos aqui reunidos para prestarmos o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, te agradecemos porque se aqui chegamos é porque o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal, de todo perigo, para que juntos pudéssemos estar aqui para adorar a Ti, Senhor Jesus. Mais uma vez eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, através dos louvores, através de uma saudação, através da Sua palavra que logo mais será ministrada. Que nós venhamos estar atentos a tudo que o Senhor nos tem para nos oferecer essa noite. Nós não sabemos até onde essa palavra pode chegar, mas nós cremos que aqueles que estão com o coração voltado a Ti estão prontos para receber tudo aquilo que vem de Ti, ó Pai. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar o nome santo do Senhor. Então, se você está aí no seu lar, se você chegou aqui na igreja, não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações, amém? Quero convidar aqui a nossa irmã Yasmin para estar entoando um louvor de nossa harpa cristã. E logo após, o nosso irmão Gilson, o diácono Gilson, estará fazendo a leitura seguida de uma oração. Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor com o hino de número 310 da nossa harpa cristã. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará. Também é o poder que gozo lhe trará. Avante eu vou.
em nome de Jesus. Aleluias, avante a eternal mansão. E quem estará lá nos esperando? O nosso Pai Celestial, amém? Aleluias. Quero convidar a igreja, aos irmãos que nos acompanham, a se colocar de pé. Quero convidar aqui o nosso irmão Diácono Gilson, que estará fazendo a leitura também seguida de uma oração. Aqui nós já temos um pedido da nossa irmã Helena, que pede oração para a irmã Daniela e o irmão Samuel. Eles são ali do Santa Rosa. Se você também tem o seu pedido de oração, você faça através do número do WhatsApp que está aparecendo. Se você está nos acompanhando pelo canal 14.1 ou se você nos acompanha através das redes sociais, também faça o seu pedido através dos aplicativos, que no final nós estaremos fazendo uma oração em favor desses pedidos, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, né, irmãos, por mais essa oportunidade. Convido aos irmãos que abram junto comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9 até o 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Aqui diz assim o título: A vocação de Mateus. E assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa a misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Aqui Jesus deixa bem claro, irmãos. E ele fez um convite. Ele fez um convite para Mateus seguir. E nessa noite não é diferente. Ele está fazendo esse convite a nós também. Ele está dizendo: segue-me. E que nós possamos assim fazer, irmãos, seguir a Jesus. Quem necessita de oração, irmãos? Eu e minha casa. Assim oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, Senhor Jesus, agradecido por essa rica oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado, ó Deus, de chegarmos aqui na sua casa, para lermos e ouvirmos, ó Deus, os seus louvores, entoado a Ti, Senhor, nessa noite. Fala, Senhor Jesus, aos nossos corações. Continua, né, ó Deus, falando conosco. Receba, Senhor Jesus, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Pai. E nesse momento nós pedimos a Deus pela irmã Helena e também os demais pedidos de oração, Senhor, que aqui já foram apresentados a Ti. Que o Senhor possa chegar, Pai, com a cura, com a libertação, com a salvação, Senhor Jesus, seja qual for a necessidade de cada um nesse momento. Nós cremos no poder da Sua palavra e também sabemos que somente Ti, ó Deus, pode dar o descanso e o alívio, ó Pai, que nós necessitamos e precisamos. Pai querido, continua falando conosco, ó Pai. Nós pedimos assim, encarecidamente, no nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluias. Irmãos, hoje nós temos a cooperação dos nossos varões. Eu já quero estar passando a oportunidade para eles. Enquanto eles estão se preparando, quero fazer um convite a você. Durante toda a programação, você aí no celular está vendo, passando aí no rodapé da sua televisão, os endereços de nossas congregações, de nossas igrejas. Se você sentir no seu coração de estar nos visitando,
Assim como Jesus faz um convite a nós todos para ir para o céu, também quero convidar você. Venha junto conosco adorar ao Senhor. Nós estaremos aqui de coração aberto, aguardando a cada um dos irmãos que estará nos visitando. Amém? Os varões estão com a oportunidade. Aleluias. O Senhor quer fazer morada. Ele está pronto. Cabe a cada um de nós abrirmos, deixarmos Ele entrar e pousar em nossos corações. Amém? Aleluia. Irmãos, ainda dá tempo. Hoje é um culto bem
É corrido, mas dá tempo de nós ouvirmos a irmã Célia, está trazendo aqui uma saudação. Amém? Nós pegamos ela de surpresa, né, irmã Célia? Mas o Senhor tenho certeza que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações através da vida da nossa irmã Célia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nós estamos aqui, agradecidos a Deus, né, por essa chuva que Ele tem mandado, para que refresque o nosso mundo, né, irmãos? E nós também estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Eu quero, os irmãos cantaram um hino da passagem que se encontra lá em Lucas, né? Que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. E essa passagem bastante conhecida, ela nos revela de 2 discípulos que estiveram com Jesus, mas que no momento que Jesus caminha com eles, eles não percebem que era Jesus. E muitas vezes nós estamos assim, né? Nós estamos andando e não estamos percebendo que Jesus está do nosso lado. Podemos até estar reclamando, dizendo: parece que Deus não me ouve, parece que nada acontece, parece que está tudo tão portas fechadas, orações não respondidas. Mas Jesus, Ele vai sim conosco pelo caminho, né? E quando Ele chegou lá na frente, lá quando os discípulos entraram para as suas aldeias, né, iam ali voltando porque Jesus tinha sido crucificado, eles convidaram Jesus para entrar. E muitas vezes a bênção da gente convidar, da gente dar, da gente ser generoso, faz com que a gente perceba que Jesus está sim nos ouvindo, está nos atendendo. Jesus entrou naquela casa e na hora do pão, eles perceberam que era Jesus. E aí disseram: será que a gente não ardia, né, no nosso coração? Eu estava aqui ouvindo os hinos e eu posso dizer, o hino que os varões estavam cantando, que eu senti arder no meu coração. A presença de Deus, a companhia de Jesus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e se nós não tivermos a companhia de Jesus, a presença de Jesus, nós não venceremos. Mas nós que estamos aqui, precisamos glorificar ao Senhor. Estamos aqui por causa do tempo, em um número um tanto resumido, mas sermos gratos a Deus, porque nós somos privilegiados, porque nós temos um Deus que caminha conosco, mesmo eles voltando triste, mesmo eles estando desanimados, achando que tudo tinha acabado, mas Jesus estava com eles no caminho. E o interessante, irmãos, eu creio que eles iam devagar quando eles voltavam para as suas casas, mas quando eles perceberam que era Jesus, eles tiveram ânimo para voltar correndo para Jerusalém e avisar que Jesus realmente tinha ressuscitado. Então, se você veio aqui nesta noite, glorifique ao Senhor, agradeça a Ele pelo privilégio de estar aqui, o adorando, o servindo e sabendo que Ele está aqui, não só neste dia, né? Mas todos os dias da semana, quer seja na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias Ele prometeu estar conosco. E coisa boa quando a gente levanta de manhã e convidamos Jesus: Senhor, fica comigo, né? Vá comigo. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, ou quando a gente sai para o trabalho, ou quando inicia o dia, nós sempre convidarmos Jesus para estar conosco.
tudo fica mais fácil, né? O nosso trabalho fica mais fácil, as coisas que nós temos que enfrentar é mais fácil, porque Ele vai indo na nossa frente, abrindo o nosso caminho. Que Deus possa abençoar-nos nesta noite. Eu creio que Deus ainda tem muito a falar conosco nesta noite. Fique atento e fique agradecendo a Deus. Fique louvando a Deus por você estar aqui nesta noite. Amém. Aleluias. Irmãos, quero convidar nosso irmão Nicodemos, diácono Nicodemos, a estar fazendo a conscientização a respeito de dízimos e ofertas. Você que está nos acompanhando, está passando em seu televisor os números das contas bancárias da igreja. Também podemos fazer através do Pix. Se você sentir de estar contribuindo com a obra do Senhor, faça. O Senhor é quem retribuirá a fidelidade de cada um dos irmãos. E enquanto nós estaremos ofertando, a nossa irmã Yasmin estará adorando ao Senhor. Me saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero ler um versículo aqui conhecido de todos. Ser grato a Deus por tudo que tem feito a nós, pois sabemos que a obra de Deus, ela necessita desse trabalho para que ela cresça, né? Que diz em Malaquias 3 e versos 10, que é conhecido de todos. Vou estar lendo para a gente poder ganhar tempo, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Que sejamos gratos a Deus por tudo que tem feito, né? Contribuindo com nossos dízimos e a nossa oferta para o crescimento da obra de Deus. Contribui de coração, de alegria, que Deus o abençoará cada um grandemente. Vamos estar orando. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para louvar e bendizer o Teu nome. Abençoa os Teus servos que irão contribuir com suas ofertas, Senhor Jesus, com os dízimos, para, Senhor Jesus, o crescimento da Tua obra. Multiplica o celeiro de cada um, deixando que nada os falte. Pedimos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, a vida da Tua igreja, Pai, que nós pedimos e te agradecemos no Teu nome. Amém. Quero saudar a igreja mais uma vez que eu passo, Senhor. Amém? Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer, não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da tua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar, a ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a tua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer, não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes
da tua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, convido os irmãos a se colocarem de pé, se podem. Quero convidar aqui o nosso cooperador, irmão Igor Moraes, que estará ministrando a palavra do Senhor esta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. É com alegria que nós estamos aqui nessa noite. Deus nos concede essa oportunidade. E mesmo sendo hoje um dia chuvoso, né, irmão? A chuva é bênção de Deus, né? Graças a Deus pela chuva também. Antes de nós entrarmos na leitura, nós vamos ler um pequeno versículo em Provérbios. Mas quando eu olhei a escala, irmãos, que vi que estava escalado há algumas semanas atrás, eu meditei, irmão, numa passagem e me lembrei de uma coisa que o Fernando me falou uma vez, que o Provérbios ele tem um capítulo para cada dia do mês, né? E a gente pegou esse costume, né? E sempre ao longo do dia a gente faz questão de ler um provérbio, ler uma passagem bíblica, faz bem para o nosso coração, né? E quando eu li esse capítulo, o provérbio 27 e os seus versos, teve um versículo que chamou a minha atenção, e se encontra no Provérbios 27, o verso 20. Perdão, irmãos, o 26 e o verso 20. Ele fala sobre um assunto, irmão, que talvez muitos dos irmãos reconheçam como muito comum entre os irmãos, às vezes alguém da igreja, ou casos de pessoas próximas a nós. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós iniciamos um trabalho, ou cumprimos uma determinada missão, ou iniciamos um novo projeto, aquele início, irmãos, é de veras muito
Muito gostoso, né, quando nós começamos a fazer algo novo. Quando nós iniciamos um novo projeto, quando nós começamos num novo emprego, ou começamos um relacionamento, ou aquele casal que acabou de casar, aquele início é muito gostoso porque nós estamos ainda no primeiro fogo, né, no primeiro amor. E com a nossa vida cristã não é diferente, né? Quando a gente aceita Jesus, os irmãos que tiveram a oportunidade de acompanhar pessoas que aceitaram a Jesus, passaram pelo discipulado, é um início muito gostoso de nós acompanharmos por conta dessa chama, um fogo que arde nos seus corações. Mas se eu perguntar para os irmãos, qual seria o motivo, né, irmãos, que ao longo da nossa caminhada, por que um casamento ao longo dos anos, por que um relacionamento, ou um projeto, ou o emprego que nós estamos, passado algum tempo, aquela chama parece que esfria, quando não apaga, e é difícil nós mantermos aquele ritmo, aquele desejo, aquele empenho que nós tínhamos no começo. Porque muitos irmãos, quando aceitam a Jesus, quando rendem-se ao Senhor com aquela intensidade tão bonita de nós participarmos, e às vezes acontece isso conosco, né? Por que com o passar do tempo, por que com os dias, algumas pessoas desanimam na fé? Por que o fogo, irmãos, apaga? Por que aquela chama esfria? E esse provérbio, no Provérbios 26 e o verso 20, nos dá uma ideia do que pode acontecer e por que esse processo de esfriamento pode acontecer na nossa vida. Vamos ler juntos? Os irmãos aqui, os irmãos que estão nos seus lares também. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 26 e o verso 20. Ele diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Vou ler novamente o começo do verso 20. Sem lenha o fogo se apagará. Uma resposta simples, né, para um problema muito comum na igreja, na fé cristã. Porque muitas pessoas desanimam, porque muitas chamas esfriam, porque o fogo que iniciou-se nos corações no início da caminhada com Cristo, ao longo dos dias se esvai e continuadamente nós vemos irmãos desanimando, abandonando a fé, se desviando dos caminhos do Senhor. Irmãos, a experiência real com Cristo, ela produz em nós esse fogo. Eu me lembro, irmãos, da minha adolescência, quando nós tínhamos, enquanto adolescente, aqueles retiros próximos da data dos congressos, e vinham aqueles irmãos de fora, parece que era um período de trabalhos especial e ardia. Me lembro do sentimento, né, de esperar o sábado, ir logo, já tomava banho cedo, colocava o uniforme e vinha para a igreja aqui na sede e aqueles congressos. Por que aquela chama tão especial não brotou no meu coração atualmente, talvez, quando eu me lembro na quarta-feira de ir para o culto de ensino, sabendo que vai ter poucos irmãos? Por que será, né, irmão? Falando do meu caso, como aconteceu algumas vezes. Por que a rotina do trabalho, a família, o estresse do dia a dia pode me tirar aquele brilho dos cultos que a gente tinha enquanto adolescente, jovens, ou daqueles irmãos que acabaram de aceitar a Jesus? Quantos jovens, né, que quando aceitam a Jesus, ficam procurando, né, irmãos que aceitam a Jesus, procurando culto, onde vai ter culto para ir cooperar. Às vezes vai na segunda, na terça, procura uma igreja que tem na quarta, ou vai na outra na quinta, vai e procura os trabalhos, porque tem aquele anseio, aquela chama tão viva no seu coração. E isso não acontece, irmão, somente no sentido espiritual. Isso não acontece só na nossa vida com Deus. Isso acontece em muitas áreas da nossa vida. Eu garanto para os irmãos que o casamento também tem os seus momentos, né? Nós começamos o casamento em uma intensidade, em todos os sentidos. Começamos, passado alguns anos, o casamento tem uma outra identidade. Talvez o relacionamento com os pais também tenha essa diferença nas faixas etárias. Quando a gente é mais jovem é de um jeito, quando a gente casa é de outro, quando a gente tem filho é de outro. Às vezes no trabalho a gente começa uma determinada função, um projeto novo, entusiasmado, e com o passar dos dias a gente volta para a rotina e volta talvez o desânimo. Por que isso acontece? O escritor de Provérbios,
ele nos dá, nesse livro poético, alguns conselhos sobre muitas coisas da vida. Ele fala sobre finanças principalmente, fala sobre a vida amorosa, sobre os bons conselhos, fala sobre o desânimo na fé, fala sobre tantos assuntos. E no verso 20 do Provérbios 26, nós vemos ele dando uma ideia simples e que nós já sabemos do porquê uma chama, um fogo pode se apagar. Ele fala que sem lenha o fogo cessa. E ele fala, não havendo um maldizente, a continuação, né? Sem um homem contencioso, o que acontece? Cessa a contenda. Irmãos, existem algumas características na vida do cristão para não deixar essa chama nunca apagar. Sabe, irmão, quando você sente no seu coração aquela necessidade de estar na casa do Senhor? Às vezes impossibilitado. Eu me lembro no início da pandemia, né? Quando nós recebemos a notícia num culto de quarta-feira pelo nosso dirigente irmão Aguinaldo, que a igreja ia fechar e acabar os cultos. Eu me lembro os irmãos que já são mais de idade, né? Alguns dos irmãos lá, a grande maioria de idade no Jardim Esperança, irmãos com 76, 78 anos, assim, boquiabertos. Eu me lembro de um irmão, já com quase 80 anos, que recebeu a oportunidade nesse culto e pediu perdão para a igreja, que se ele não sobrevivesse, queria pedir perdão, queria partir em paz, porque é uma coisa que durante toda essa caminhada, irmãos com 50 anos já nunca viram acontecer. E essas coisas, irmãos, nós sentíamos durante uns meses essa necessidade de estar na igreja. Nós que temos o costume, né, de sempre estar cooperando, de receber os irmãos, temos o costume de abraçar os irmãos, de conversar quando termina o culto, sentíamos falta, né, irmão, desse afago, dessa comunhão. E nas áreas da nossa vida da mesma forma. Talvez alguns dos irmãos podem olhar para o seu casamento e pensar que dá saudade do início do casamento. Talvez do companheirismo, da ingenuidade, talvez do início do casamento, algumas características que trazem saudade. Ou, como eu no meu caso também, irmão, me lembro quando meu irmãozinho nasceu, o Pedro, eu já tinha 13 para 14 anos, e eu lembro dele pequenininho, dormia comigo, ficava comigo o tempo inteiro. Dá saudade de ver hoje um homem de 14 anos do meu tamanho. E às vezes os pais têm isso, né? Lembram dos filhos pequenos, da saudade. Às vezes nas datas especiais lembram dos seus filhos pequenos. E algumas mães até choram de saudade. Não porque perderam, mas porque lembram de um período tão gostoso. Irmãos, esse escritor fala que se nós tirarmos o combustível, quando nós tiramos a lenha, quando nós deixamos de alimentar o fogo, ele apaga. Então a forma mais clara, direta, objetiva, de nós mantermos o interesse, o fogo, a chama, principalmente da nossa fé, irmãos, é alimentá-la constantemente. A chama da fé, ela só se apaga se eu deixar de alimentá-la, de colocar um combustível. É igual quando nós vamos fazer um churrasco, que o brasileiro gosta tanto e nós gostamos tanto. Se nós colocarmos lá 3 carvão, com um dado tempo ele vai se esfriar e não vai dar para assar toda a carne. Eu tenho que repor aquele carvão, eu tenho que colocar o combustível para aquela chama continuar. E eu pergunto para os irmãos, dentro do aspecto da fé cristã, qual é o combustível que pode faltar? O que eu posso deixar de colocar na minha vida que faça com que a chama do Espírito apague no meu coração? Existem muitas delas, mas dentro de alguns versículos nós encontramos algumas ideias. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem conhecidíssima em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, que fala sobre um importante combustível para mantermos a chama do Espírito Santo, a chama da nossa fé ativa na nossa vida. Em Atos, o capítulo 1 e o versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, nós temos uma lenha importante na nossa vida, que é ser testemunha do que Deus faz na nossa vida.
Eu me lembro, antigamente tinha-se muito costume, né, dos irmãos chegavam na igreja e pediam para o porteiro colocar um aviso: ó, eu quero dar um testemunho na igreja. E às vezes, ao longo do culto, o pastor dava oportunidade, aí aquele irmão vinha e contava um testemunho. Ou às vezes na família, quando reunia todo mundo: ó, essa semana aconteceu tal coisa, olha o que Deus fez na minha vida. E nós testemunhamos constantemente bênçãos de Deus na nossa vida, mas em muitos casos nós fazemos questão, né, irmãos, de guardarmos para nós, talvez. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que a palavra inicial, Atos, ele registra os atos dos apóstolos. É o início da igreja primitiva, o start do crescimento da igreja. E ele fala aqui que nós fomos chamados como igreja para sermos testemunhas, não somente no meio dos cristãos, mas no meio de toda uma sociedade. Onde nós estivermos, nós somos testemunhas. E às vezes essa lenha do testemunho pessoal está sendo retirada da nossa fé. Nós não nos parecemos mais como cristãos, talvez não falamos mais como cristãos, não andamos mais como cristãos, e isso vai acontecendo, irmão, que essa lenha do testemunho pessoal na nossa vida, nós deixamos de acrescentá-la na nossa fé, e pode ser que esse combustível falte e a minha fé esfrie. Quer ver uma outra passagem importante? Voltando um livro anterior, o livro de João, no capítulo 13, os versículos 34 e 35, diz assim, João 13, os versículos 34 e 35: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que é um combustível, uma lenha escassa, é o amor ao próximo, o amor entre nós, irmãos. Às vezes o combustível que falta na minha fé é o amor. Irmãos, quantos de nós não choramos com aqueles que choram do nosso lado? Não nos compadecemos da dor do meu amigo, do meu próximo, do meu irmão? Quantos de nós ficamos apáticos, infelizmente, à situação de uma pessoa próxima a nós que sofre, que carece de uma ajuda? Nós temos quase que uma obrigação, olhando a palavra de Deus, de alimentarmos a nossa fé cristã com o amor ao próximo. Uma das maiores características, bom, Jesus diz isso, né? Que nós seríamos conhecidos como os discípulos, nós teríamos uma marca, e esta marca é o amor. Então, um cristão que não ama não tem uma marca de um cristão verdadeiro. Não tem como manter a minha fé cristã, a minha convicção em Cristo, a chama do meu amor a Deus acesa, sem a lenha, sem o combustível do amor. Eu tenho, irmão, por obrigação, amar uns aos outros, amar ao próximo. E o próximo, irmão, é aquele que está realmente próximo a mim. Eu devo praticar o meu amor com o meu filho, e é fácil. Com a minha esposa, um pouco mais fácil. Com os pais, é fácil. Mas com os primos, talvez com as tias, com os avós, com aquele colega do trabalho, seja um pouquinho mais difícil, mas ainda assim talvez mais tranquilo. Mas e com aqueles que levantam calúnia sobre mim? E com aquelas pessoas que pronunciam palavras duras contra mim? A palavra de Deus diz que a minha obrigação como um cristão é amá-los. Por isso, irmãos, muitas vezes a nossa fé esfria. E a fé não esfria, irmão, de uma hora para outra de modo repentino. Não é como um infarto fulminante. Não é uma característica fatalista. Ela acontece de uma hora, ela acontece devagar. E nós temos, irmãos, uma grande obrigação de, como cristãos, manter a chama do nosso coração acesa diante de Deus. Irmão, uma vida sem um propósito, um cristão, irmão, sem uma devoção, um amor real, irmãos, é como um zumbi dentro da igreja. Infelizmente, isso pode acontecer, e pode ter acontecido com alguns irmãos que desanimaram na fé, se desviaram dos caminhos do Senhor, porque deixaram de alimentar a sua fé. Irmãos, olha como isso é tão precioso. Existem tantas características para alimentar, irmãos, e manter a chama do nosso coração acesa. Nós poderíamos citar muitos exemplos. A oração como um dos principais e mais importantes combustíveis da fé cristã.
a leitura da palavra de Deus são colunas essenciais na construção de uma fé. Eu não posso, irmão, servir a Deus sem algumas características. Existem conceitos na nossa vida que são mutáveis, negociáveis. Eu posso mudar o meu pensamento, a minha ideologia, o que eu penso sobre alguns assuntos, com o passar dos anos, a experiência, o conhecimento de outras pessoas. Mas existem conceitos pétreos no meu coração, dentro da minha fé, que são imutáveis. Colunas da vida cristã que são inegociáveis, que eu não posso deixar de fazer diariamente para manter a minha fé acesa, para manter o meu coração aceso diante de Deus. Orar, ler a palavra de Deus, amar ao meu próximo, praticar a caridade, são conceitos, irmãos, que todo cristão deve obter. Então, nesta noite, irmãos, o conselho para o nosso coração é que, para o fogo não apagar, irmãos, nós temos que colocar combustível. E esse combustível, irmão, está de forma muito acessível a nós. Quantos de nós não podemos, ao longo do nosso dia, tirar aí 10 minutos para fazer uma oração? Talvez você tenha o costume de acordar muito rápido, precisa trabalhar, aquela rotina cansativa, mas ao longo do seu dia, depois do almoço, à tarde, um pouco antes de dormir, você consegue fazer isso. Quantos de nós não podemos, irmãos, tirar 10 minutos do nosso dia para ler a palavra de Deus? Às vezes nós passamos tanto tempo fazendo coisas tão inúteis, irmãos? Às vezes a gente pega o celular na mão, começa a ver uma coisa aqui, uma outra ali, quando você vê, passou uma hora, que você nem percebeu. Às vezes nós sentamos na frente da televisão, passamos tanto tempo, e aí nós negociamos tanto esse tempo para poder oferecê-lo ao Senhor. Irmão, se tem uma coisa que a palavra de Deus nos dá como testemunho, é que aqueles que ofertam os seus recursos ao Senhor, o seu tempo, as suas atitudes, a sua vida, alcançam do Senhor graça e são abençoados. Então, se você quer, irmão, manter a chama do seu coração, essa chama que arde por servir a Deus, para fazer as coisas do Senhor, acesa no seu coração, não se esqueça de abastecer, irmão, o seu automóvel, o seu carro. Se eu não colocar lá no posto um combustível, o carro para. E a fé, irmão, pode esfriar, o amor pode esfriar, os relacionamentos podem esfriar, se nós não colocarmos esse combustível. Então nós precisamos, irmãos, tomar esse cuidado. E o interessante, irmãos, é que há uma garantia em praticamente todos os livros da Bíblia. Existe um auxiliador nessa nossa caminhada. Quando Jesus ascende ao céu, ele diz aos seus discípulos, diz aquele povo que estava ali no pé do monte, fala: eu vou para preparar um lugar para vocês, mas eu vos deixo um consolador. Vocês não estão órfãos, não estão sozinhos. Eu vou deixar um Espírito Santo e ele vai consolá-los, vai trazer um conforto, vai puxar a orelha quando for preciso, vai constranger, vai inundar você, vai dominar o seu caráter, basta você deixar. Então, irmãos, uma vida contínua com Cristo, ela é marcada pelas evidências do Espírito Santo. Sempre me lembro, nunca foi a lição que mais me marcou, aquela lição que nós estudamos sobre as obras da carne contra os frutos do Espírito. É a lição que mais marcou, se eu não me engano foi umas 7 lições atrás. E nós estudamos aquela lição e ela deixa de forma muito clara, irmãos, que quando nós damos lado para o Espírito Santo, ele domina o nosso ser. Ele pode dominar o nosso caráter, o nosso jeito, pode nos dar características que nós não temos e pode tirar de nós características que nós não deveríamos ter. E ele tem poder para isso, irmão. Então não há um instrumento mais importante, não há uma forma mais eficaz de mantermos esta chama da nossa fé acesa, senão a presença do Espírito Santo, se não alimentarmos a nossa vida com coisas saudáveis que garantam a manutenção da nossa fé. Dessa forma, nós prosseguimos nessa caminhada, servindo a Deus, aguardando a sua volta, irmãos, e com certeza, quando ouvirmos o soar da trombeta, estaremos entre a igreja salva e estaremos no céu com Jesus. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração com a igreja.
agradecendo aos irmãos que estão acompanhando o nosso culto aqui nesta quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Nós vamos orar nesse momento. Se você vem enfrentando algum tipo de problema, talvez na sua vida tenha se apagado alguma chama, né? Você se deixou levar por algumas coisas, mas feche os seus olhos aí na sua casa, junto com a sua família, pegue aí a mão do seu familiar e nós vamos orar por você. Tenho certeza que você não está aqui na igreja, mas no seu lar, Jesus também pode ouvir a sua oração. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos na tua presença. Senhor, por este culto, Senhor, por esta reunião maravilhosa, aonde nós, Senhor, entoamos a ti louvores, levantamos a ti, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração. E nesse momento, Senhor, intercedemos por aqueles que estão nos seus lares nesse momento, acompanhando o nosso culto, que o Senhor ouça as suas orações. Inunda, Senhor, os seus lares com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Acenda nos seus corações esta chama. E, Senhor, aqui nesta igreja, Senhor, há irmãos que estão orando nesse momento, que o Senhor possa assisti-los, acompanhando, Senhor, os seus problemas, suas dificuldades, Senhor, suas dúvidas, e que nós tenhamos nessa noite, Senhor, uma inundação do nosso ser com o teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a chama da nossa fé acesa, que nós tenhamos sempre, Senhor, o ânimo para te servir, que o Senhor continue nos sustentando nas tuas poderosas mãos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Aleluias. Se você no seu lar, ou alguém aqui que entrou aqui, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se o seu coração está ardendo, é o Espírito Santo que está tomando conta dele aí agora. Você pode estar entrando em contato através do WhatsApp ou através, se você estiver nas redes sociais, deixe um comentário aí, aceitando a Jesus. Fala, eu aceito a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Nós estaremos orando, intercedendo por você, pela sua alma. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos que aqui estiveram. A você que até agora está nos acompanhando em seu lar, eu quero passar agora a direção para o evangelista Fernando. Ele estará fazendo as considerações finais e dando encerramento do nosso culto. Fernando. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Que bom, né, irmãos, poder estarmos reunidos na casa de Deus nessa noite. Estava meditando enquanto o irmão Igor dizia, estava pregando aqui, a forma que o Espírito Santo tem de falar conosco, né? De uma forma calma, suave, mas trazendo combustível para nós continuarmos a jornada. E o bom desse combustível que nós recebemos do céu é que ele não sofre a inflação. Você não precisa ficar preocupado no final do mês, você vai conseguir, porque ele já foi pago lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus derramado em nosso favor, através do Espírito Santo falando aos nossos corações nessa noite, nos dá mais um ânimo para nós continuarmos a jornada. Por isso vale a pena servir a Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Glórias a Deus. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Os irmãos podem se colocar de pé. Nós temos os nossos cultos, irmãos, domingo pela manhã, a partir das 8h30, aqui em nosso templo sede. Nós temos a escola bíblica dominical para as crianças a partir de 12 anos para cima, criança não, adolescentes, né? 11 anos para cima. Estamos reunidos a partir das 8h, 8h30. E também, domingo às 17h30, nós temos o nosso primeiro culto. E às 19h o nosso segundo culto, em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos estão felizes com esse culto nessa noite? Amém? Vamos sair abastecidos. Creio que Deus deu aquilo que nós precisávamos ouvir nessa noite. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este dia, Senhor Deus, que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra.
que veio direto aos nossos corações nessa noite, e nós recebemos aquilo que nós precisávamos, Senhor Deus, para prosseguir na nossa caminhada. Abençoa os teus filhos, Senhor Deus, que ouviram, receberam essa palavra, que ela possa, Senhor Deus, frutificar em nossos corações. Abençoa também o nosso regresso aos nossos lares, Senhor Deus, nos leve em paz, nos dê uma noite abençoada, Senhor, de paz e descanso, e amanhã um dia abençoado debaixo da tua proteção, Pai. Essa é a nossa oração e esse é o nosso pedido, e assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos. Juntos dizemos amém. Que Deus abençoe.